Começa agora um programa Saúde em Foco. Hoje vamos falar sobre segurança do paciente na pediatria. Para essa discussão, eu recebo aqui no estúdio a doutora Silvana Cruz, que é enfermeira e tem vasta experiência e conhecimento sobre a temática. Ela é professora do programa de pós-graduação em saúde materno-infantil aqui da UFN. Silvana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Thalita. A nossa outra convidada está aqui na tela porque ela fala lá de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, e é a Maitê Zago, que defendeu então a sua dissertação sobre essa temática e propôs também um produto de grande relevância, tanto a nível de impacto nacional quanto internacional. Hoje vamos então conhecer um pouquinho melhor sobre essa proposta. Maitê, seja então muito bem-vinda ao nosso estúdio também. Obrigada. Hoje recebemos essas duas profissionais que têm vasta experiência e bagagem sobre essa temática. E aí, para começarmos então a discutirmos e também entender um pouquinho sobre o que vem a ser, Maitê, segurança do paciente e como que essa temática ela se expressa e reflete então na perspectiva das instituições de saúde. A segurança do paciente, então, é um conjunto de ações, processos, normas que tem o objetivo de promover uma assistência de qualidade e segura e também de prevenir eventos adversos e danos ao paciente. A Organização Mundial da Saúde, então, que é um contexto mundial, estabeleceu 6 metas para que as instituições consigam promover essa assistência segura. Dentre essas metas tem identificação correta do paciente, comunicação efetiva, segurança das medicações, tanto na prescrição quanto administração, controle de infecção, principalmente na higiene das mãos, cirurgia segura, reduzir quedas. E as instituições, então, elas têm o papel de pegar essas metas e estabelecer protocolos, normas, para que os profissionais de saúde se baseiem para que possa, então, ter um cuidado de qualidade e seguro. E também trazer a participação do paciente e família para que tenha uma efetiva segurança, porque não adianta só os profissionais de saúde entenderem sobre segurança do paciente e o paciente em si não entender e o acompanhante. Diante, né, dessa colocação, então, a qual a Maitê nos traz, professora Silvana, quando a gente fala em segurança do paciente, a gente fala de algo complexo, multidimensional, e mediante isso existe também uma terminologia que a gente se refere à cultura de segurança do paciente. O que a Silvana poderia nos trazer? O que significa essa cultura? Qual que é a diferença com relação ao que a Maitê acabou de nos explicar aqui? E como que isso se expressa nas instituições propriamente dita? Muito obrigada, Thalita, né, mais uma vez. Quero parabenizar também a Maitê pela trajetória, por essa motivação em trabalhar com a segurança do paciente, que é algo que é transversal na área da saúde, mas que por vezes passa até mesmo despercebido, né? Assim, então, parabéns pelo trabalho de vocês. E com relação à cultura de segurança, como a Maitê trouxe, a segurança do paciente são os protocolos, os checklists, como a gente implementar, colocar em prática a segurança. A cultura de segurança é como as pessoas, os profissionais, eles agem para implementar esses protocolos. Então, um exemplo, existem os passos para a higienização das mãos, né? Então, assim, tem 6, 9 passos para a higienização correta das mãos. Como que os profissionais no seu dia a dia realizam ou não realizam essa higienização? Eles realizam em todos os momentos? Então, a forma com que essa instituição vê, como esses profissionais, isso é a cultura. São os pensamentos, as atitudes, como a gente coloca em prática esses protocolos. Como eu vejo a importância desses protocolos. E a cultura de segurança, ela tem muito a ver tanto com a gestão de um hospital, porque daí a gente pensa assim, como que eles estimulam? E essa cultura, ela é uma cultura que pune quando um erro ou um evento adverso acontece? Ou ela é uma cultura que a gente entende como uma cultura mais positiva, uma cultura justa, em que a gente foca no aprendizado,
Isso tudo, então, é a cultura de segurança. A ideia é que tenhamos culturas de segurança nos hospitais ou nas unidades básicas que sejam culturas justas, que a gente possa, que não punam. E um exemplo para vocês entenderem, assim, para todos nós entendermos, a gente vê muitas notícias de erros que acontecem na assistência, né? E aí a gente pensa assim, como que lá a técnica de enfermagem administrou essa medicação, né, na veia do paciente, né? E aí o que a gente tem que pensar por trás? É todo um sistema que permitiu, infelizmente, que não protegeu aquele paciente para que aquilo aconteça. E não só aquela pessoa da ponta que aplicou a medicação. E aí, quando a gente olha dessa forma, a gente não pune a pessoa. A gente pensa em como evitar que aquilo aconteça. Então, é uma cultura que busca evitar os erros, estudá-los para evitar. Como é importante a gente, né, trazer exemplos claros, né, e pontuais para também quem não é da área da saúde ou também quem estuda, né, ou que está do outro lado da tela e que talvez faça uma internação, tenha um momento de internação hospitalar e muitas vezes escuta de forma indireta sobre e acaba não entendendo como que isso se aplica, né? Então, mediante a isso, Maite, a gente gostaria de escutar de você o que levou e o que te motivou a trabalhar sobre essa temática. E também estamos curiosos para escutar sobre que proposta de produto é esta que você desenvolveu no teu mestrado e como que isso está o andamento nesse processo. Bom, o que me motivou é porque eu sou enfermeira, né? Como você falaste no início. Então, eu trabalho na prática em hospitais, né? Nos hospitais, a gente vê que é um pouco banalizado ainda essa questão da segurança do paciente. Acredito que esses protocolos servem mais uma coisa para fazer, além do que é atribuído para cada profissão, né? Então, eu quis abordar essa temática porque ela é a base de todo o cuidado dentro do hospital, de toda a segurança do paciente. Quis trabalhar na parte pediátrica, segurança do paciente pediátrico, porque a pediatria é mais vulnerável que um paciente adulto, por exemplo. Porque a pediatria tem toda a questão de cálculo de medicação, por exemplo, conforme idade e peso, que tem um responsável sempre com ela, não pode ficar sozinha. Devido ao desenvolvimento, tem crianças que entendem o que é certo e errado, e tem crianças ainda que não se desenvolveram e precisam de um cuidado mais de perto, assim, dos profissionais de saúde. Então, isso que me motivou, porque tudo que a gente vai fazer é a base, é a segurança do paciente. Quis ouvir dos profissionais de saúde na instituição que a gente fez a pesquisa, o que era necessário para eles quanto à temática segurança do paciente pediátrico. A gente foi lá, quis saber quais eram os problemas que envolviam naquela unidade, qual que era a realidade, o contexto que estava inserido aqueles profissionais de saúde, o conhecimento deles sobre a temática, tanto dos profissionais de saúde quanto da gerência hospitalar, gestão, porque também faz parte eles que criam os protocolos, enfim, e que ficam vendo os indicadores depois da unidade. Então, como proposta, a gente pensou junto com esses profissionais, então, em fazer um guia prático. Esse guia prático, a gente estabeleceu tanto a parte de conhecimento científico baseado em evidências, trouxe todas as metas de segurança, trouxe questões de vulnerabilidade infantil, porque foi uma temática que impacta na segurança do paciente que eles nos trouxeram. Trouxemos o contexto de cultura de segurança do paciente, que a Silvana falou um pouco para nós. E também trouxemos estudo de caso, perguntas disparadoras para que os profissionais reflitam na assistência direta. Depois desse guia, para eles conseguirem visualizar se estão fazendo uma assistência adequada, a gente fez um painel de monitoramento. Esse painel de monitoramento pegou os indicadores que a gestão já tem e pegou conforme cada meta. Tem cada meta um indicador. Esses indicadores, eles ficam visíveis para todo mundo que está na unidade, inclusive os pacientes e os acompanhantes, para trazer reflexão, como, por exemplo, todos os pacientes foram identificados corretamente,
se está ali em parte ou não cumpriu, tem para os profissionais de saúde refletirem: será que fui eu que não identifiquei o paciente corretamente? Eu não fui, quando fui lá no leito, não verifiquei a pulseira, a cabeceira, verbal, se era o paciente correto? Porque isso impacta não só em administrar, fazer assistência para o paciente correto, mas inclusive lá na outra meta, que é a cirurgia segura, porque eu preciso identificar o paciente correto para fazer o procedimento correto. Então, todas essas metas, elas se interligam, e esse painel faz com que eles reflitam e vejam a sua própria assistência e possa promover depois uma cultura de segurança do paciente em que seja visto essas metas e refletido, discutido conforme o que tiver não adequado nos indicadores. Então, mais uma vez, Maitê, parabéns pela tua proposta, né? E criativo, heróis da pediatria, né? A proposta desse guia, então, a gente percebe o quão emergente é isso, né? E poder envolver todos esses atores, né? Que são protagonistas desse cuidado numa instituição hospitalar. Professora Silvana, e diante disso do que a Maitê trouxe, o que você percebe como desafio para essas instituições quando a gente fala sobre essa temática, sobre essa questão da cultura propriamente dito de implementação, né, de ações? Thalita, na área em que a Maitê trabalhou, que é a área pediátrica, né, e na área com que eu trabalho mais a segurança do paciente e a cultura, que é a obstetrícia, são áreas vulneráveis. Né, são áreas em que a gente tem múltiplos atores. Então, a gestão, os profissionais da saúde, a pessoa que a gente chama de paciente, né? Então, aquela mulher que está parindo, ou então aquela criança que está hospitalizada. E nós temos também os familiares. Envolver todos esses atores para garantir uma assistência, um cuidado de qualidade e seguro, porque nós não podemos falar em segurança sem pensar na qualidade. Um cuidado, para ser de qualidade, ele precisa ser seguro. Então, assim, envolver todos esses atores é um dos desafios. E aí, para cada um deles, a gente tem, sim, desafios na implementação da segurança do paciente. Desde a gestão, onde a gente pensa muitas vezes no custo, a gestão muitas vezes ela vai pensar no custo daqueles procedimentos, no número de profissionais para assistência, aqueles profissionais que são protagonistas e que muitas vezes estão sobrecarregados, né, o número de profissionais atuando, as suas atribuições, então a gente precisa olhar. Quando a gente fala no paciente, alguns dos desafios são para que eles compreendam, né, por que esse profissional toda hora que entra aqui pergunta meu nome? Né? Por que eu preciso ficar com essa pulseirinha no braço? Por que é importante que o familiar esteja envolvido? Né? Então, assim, ó, na pediatria, que a gente diz, é extremamente fundamental que o familiar fale pelaquela criança. Na área obstétrica, o acompanhante, ele faz toda a diferença. Um acompanhante bem informado vai tornar aquele momento mais seguro. Então, e para esses profissionais, essa série de fatores, principalmente relacionados à comunicação entre a equipe, às vezes da equipe com outros hospitais, é um desafio, mas principalmente dentro da equipe, né? Então, a sobrecarga, entre outros, assim, são desafios para a implementação desses protocolos. Mediante a isso, então, as quais vocês trouxeram, né, como contribuição e também desafios, agora tendo, então, a Silvana e a Maitê aqui conosco, atualmente a gente vê um grande investimento, né, das instituições, tanto públicas quanto privadas, com relação à qualidade do cuidado ofertado, e que reflexões vocês deixariam para a população de casa, que por hora pode estar usufruindo desses serviços, né, enquanto paciente, como a Silvana trouxe, ou como sujeito que também precisa de um procedimento, né, e também pode ter essa exposição ou não com relação à segurança do paciente. Que reflexão vocês poderiam trazer aqui para o pessoal que está nos assistindo? Tem todo um contexto. Então, o papel da população é entender a importância disso, porque algum evento adverso ele pode inclusive ser fatal.
e às vezes não está somente atribuída ao profissional da saúde, como é visto pela população. Claro que o profissional da saúde ele tem um papel muito importante de evitar todos esses erros, mas principalmente na questão pediátrica, o acompanhante ele tem que se impor, porque a criança ela quer correr, ela quer brincar, e às vezes não é o momento disso. Então, explicar pelo próprio familiar explicando para a criança vai tornar aquela hospitalização mais tranquila, porque é uma pessoa que ela confia, não é uma outra pessoa falando para ela o que ela deve ou não fazer. Então, esse vínculo junto com os profissionais de saúde, ele tem que ser criado aos poucos. Se tem alguma dúvida, pergunte para os profissionais da saúde que estão ali, porque a gente, me incluo nisso, a gente está ali para tirar essas dúvidas, para prestar uma assistência segura para o paciente, que ele volte para casa o melhor possível. Então, eu trago essa reflexão, tanto dos papéis dos profissionais de saúde, que foi o que eu abordei na minha dissertação, mas também agora falando com a população, o papel da população também diante dessa temática. Essa é uma reflexão extremamente importante, assim, de a gente de nos perceber enquanto profissionais, mas também em momentos como paciente, em garantirmos que todas as pessoas que cheguem, que busquem um atendimento, elas tenham essa, não vou dizer liberdade, mas de questionar, de perguntar, de compreender, né? Então, assim, não tenham medo de perguntar para o profissional da saúde que está te atendendo, o que significa as coisas, né? Então questione, seja questionador. Ah, mas que medicação é essa? Para que ela funciona? É importante eu estar sabendo enquanto pai desta criança, enquanto acompanhante, é importante enquanto paciente que eu saiba. Então questione seu né, profissional de referência para compreender o que você tem, para você fazer parte dessa segurança também. Né? Seja questionador, busque entender e compreender o seu tratamento, os seus cuidados. Acho que isso é um papel fundamental para todos. Então, finalizando, né, encerrando o programa, eu gostaria muito de agradecer, então, a participação dessas convidadas, as quais trouxeram reflexões, contribuições, nos provocaram também, tanto enquanto profissional, quanto para o pessoal que está em casa, e agradecer pela oportunidade de estar compartilhando com vocês, né, esse momento e fortalecer cada vez mais esse cuidado de qualidade, que é o que a gente espera, né? Que a gente consiga um momento da vida também se tornar paciente, usufruir desse serviço e estar tranquilo, né, mediante a isso. Então, o programa Saúde em Foco fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.